Bom, a análise de hoje é sobre o protagonista que a vontade gigantesca dele não é ganhar o mundo, fazer amigos ou nada muito maior que ganhar respeito ou qualquer coisa desse tipo, ou ser o mais forte. Se eu te disser que o protagonista mais real que a gente teve nos últimos tempos não tem esse tipo de sonho gigantesco. O sonho dele é comer uma torrada, ter uma cama pra dormir, poder tomar banho, fazer coisas mundanas que pra gente passa batido no dia a dia, né? As coisas mais simples ficam em segundo plano. Então, é claro que eu posso estar falando de muita gente, mas eu tô falando do Denji, Chainsaw Man. Então hoje o vídeo vai ser uma análise sobre a genialidade de Chainsaw Man. Não tá só no gênero com violência extrema, piada, cenas engraçadas, humor mais 18, coisa do tipo. Mas tá em usar um protagonista que é meio esquisito ao primeiro momento e que pensa que, bom, e se a vida no seu sério não tiver tanto significado assim? Se é mais sobreviver um dia após o outro e fazer as coisas mais mundanas do mundo como se fossem as coisas mais incríveis. Bom, Nox aqui na voz, e para entender isso, a gente precisa pensar num estudioso do século XIX, um grande filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Porque, talvez sem querer ou querendo, Tatsuki Fujimoto escreveu uma obra bem Schopenhaueriana dos animes modernos. Para Schopenhauer, a realidade tem duas camadas. A primeira é a representação, o mundo que a gente vê ou ouve e sente. É uma casca. E a segunda, e a mais importante, é a vontade. Não é uma vontade consciente, mas é uma força cega, quase irracional e muito insaciável, que é a essência de tudo. É a pulsão de vida, o desejo, o instinto que a gente não sabe porquê, mas a gente quer. É ele que criou aquele famoso a ânsia de ter e o tédio de possuir. E se a gente olha para Chainsaw Man, bom, os demônios são uma manifestação literal e física de medos e desejos humanos. Então tem o demônio da arma, tem o demônio do futuro, que é o desejo para amanhã, e a gente tem vários, né? Tem o demônio fantasma, e eles são basicamente uma vontade schopenhaueriana feita de carne, sujeira e sangue. Mas o Denji, o nosse protagonista, desde o primeiro quadro, ele já é a personificação muito forte de ser um escravo da vontade, né? É uma vontade alheia é a dívida imensa do pai dele, a exploração pelos Yakuza. Ele é um ser movido por uma força externa e esmagadora. Sua vida é basicamente sobreviver um dia após o outro, é puro sofrimento. Ele mal tem onde dormir, mal tem o que comer, mal tem o que fazer. Então ele tá num estado meio vazio. Ele não tem como ter tanto essa força de vontade, porque ele mal tem como ver uma vida dali pra frente, né? E quando isso muda ali, quando ele conhece a máquina, quando ele e a Pochita se fundem e a máquina apresenta pra ele uma vida minimamente digna, né? Ele vai ter onde morar, vai ter o que comer e vai ter um trabalho, vai ter o que fazer. É ali que a gente começa a ver o Denji se desenvolver, né? O primeiro café da manhã dele, as primeiras vontades que ele pode ter na vida finalmente, porque ele não precisa pensar só em sobreviver. São coisas muito simples, são coisas que a gente faz na nossa vida todo dia, mas pro Denji aquilo é mais importante, né? E conforme mais ele vai tendo contato com essas coisas mundanas, com essas coisas simples da vida, o desejo dele interno também vai aumentando muito, né? Então, o desejo dele por se apegar a alguém, né? Não é só a relação dele com as personagens femininas ali, de um beijo, de, né, uma coisa mais sensorial ali, por assim dizer, né? Então, a jornada do herói do Denji é uma demonstração prática do ciclo infinito de desejo e do tédio que é descrito pelo Schopenhauer, né? Então, se a gente for analisar, né, o que eu falei aqui do desejo, ele quer comer pão com geleia todos os dias. Ele tem uma conquista que ele entra para segurança pública, e quando o tempo vai passando, o prazer vai passando também, né? Então, aquele negócio de comer o pão com geleia, de sair pra tomar cerveja, de comer muita comida e tudo mais, vai ficando cada vez mais comum pro Denji, porque ele não tinha isso. E a partir do momento que ele tem, ele vai entendendo o quanto isso pode ficar sendo tedioso, você
ter isso tão fácil assim pra você. E tem um episódio que mostra muito isso, que é o episódio da aposta ali, né, da ajuda que ele vai dar pra Powder. E quando ela vai pagar aquilo, né, que então o Denji vai poder apertar os seios dela, aquele momento pro Denji é tudo, né? Ele tá finalmente chegando lá, uma das maiores vontades da vida dele, e quando ele faz, tipo, e aí é só isso, tipo, ele quer mais, mas ele quer mais de outra forma, ou a Power não é realmente o que ele quer, na verdade é a máquina que ele quer, então, tipo, fica aquela coisa, né? Quando o caminho é muito mais prazeroso, o caminho que você percorre até chegar na conquista, do que quando você conquista. Porque quando você conquista aquilo que você tanto queria, que você tanto almejava, fica o sentimento de, tipo, e agora? E depois? O que que eu faço? Né? Tipo, e aí? Eu consegui o que eu queria, mas é só isso? Não tem mais nada pra fazer. E acho que esse é o sentimento que Chainsaw Man passa bem, sabe? É meio que uma reflexão. A gente tá vendo um personagem que teoricamente é meio idiota, que ele tem vontades meio idiotas, que ele não tem nenhum sonho. Ele não é igual o Aki, por exemplo. O Aki quer vingança contra o demônio da arma. Denji, ele quer viver a vida que ele nunca conseguiu viver em todos esses anos. Mas conforme ele vai vivendo essa vida, ele vai vendo que ela é muito mais difícil que ele pensava. Tipo, ele, obviamente, viveu uma vida muito difícil. Mas não é porque agora as coisas mudaram e vai deixar de ter coisas difíceis na vida. E acho que isso que ele vai entendendo aos poucos. Então esse fato dele cada vez mais ir conquistando as coisas aos poucos e entendendo que só conquistar não é muito que o suficiente, que é o que ele vai ter que aprender sobre aproveitar mais o caminho do que a conquista em si. A conquista vem, ela acaba e você tem que pensar em outra coisa. É isso que o Denji vai meio que entendendo, né? Então, enquanto todo mundo é consumido por vontade grande, poder, vingança, dominação, o Denji, ele deliberadamente reduz o escopo do desejo dele. O sonho não é infinito, alcançável e sensorial. Então, por exemplo, o comer pão com geleia não é um desejo fraco, é um desejo inteligente, é um desejo que pode ser realmente satisfeito, mesmo que por 5 minutos. E nessa busca pelo prazer sempre imediato, né, o toque, o tato, que o Denji vai encontrando um refúgio dentro desse mundo, né, uma pobreza espiritual. Ele se recusa a jogar o jogo do desejo infinito, e ele vai se contentando com as migalhas que ele vai encontrando pelo caminho. Ele nunca foi bem tratado na vida, ele não tem essa experiência. É basicamente como se ele fosse uma criança, um neném num corpo de um adolescente, quase adulto, que nunca experimentou coisas boas na vida. Então, pra ele, aquilo ali já é um contentamento muito grande, né? É um lampejo de uma libertação, assim. Ele não é necessariamente sábio, o Denji, mas ele é um sobrevivente filosófico. Ele aprendeu na marra que desejar coisa grande só traz uma dor maior. Então ele se apega nas coisas mais pequenas, ao corpóreo, ao real. É meio triste, um dos outros ali personagens é até meio patético, se a gente for parar pra pensar. Mas também é uma forma bem humana e realista que o Denji encontrou de driblar a lógica absurda da existência, né? Então, se o Denji ele é uma negação da vontade, a máquina é uma formação absoluta e totalitária da vontade, né? O desejo dela não ser por riqueza ou poder, ela já tem muito isso, mas é sim por controle total, né? Ela quer uma família, mas uma família onde todos são uma extensão da própria vontade dela, sem desejos próprios, né? Ela é uma encarnação do que tem de mais assustador e aterrador nessa teoria toda de Schopenhauer que a gente tá falando no vídeo. É a vontade como uma força que consome o indivíduo. Ela não vê pessoas, mas sim ferramentas. Então o plano dela é o que com Chainsaw Man é engolir todos os demônios, todas as outras vontades e refazer o mundo ao seu próprio molde, por assim dizer. E bom, não bem... Então, bem versus mal são pontos de vista, são vontades diferentes. O Denji é basicamente um ser de prazer simplista. Se a gente pega a pirâmide de necessidade, pro Denji, as necessidades básicas são um ápice da vida dele. Até ele se acostumando com isso e desejando um pouco a mais. Só que conforme ele vai desejando um pouco a mais, a gente tem o arco da Reza e tudo mais,
ele vai vendo o contraponto disso, que é quando você perde isso, a dor é infinitamente maior do que quando você não tem. Quando você não tem, você não sabe como que é. Então você fica só imaginando, você fica no seu imaginativo, fica no seu desejo, na sua força de vontade. Então você percorre um caminho grande pra chegar àquilo que você quer. Quando você chega lá, às vezes você vai se perguntar, tá, e agora? Mas às vezes você percebe que é bom tá lá. E acho que com a Reza é o que ele percebe. Tipo, é bom tá ali. Mas quando você perde isso, é uma dor muito significante. É significativamente maior do que a dor que você tinha antes, que você não tinha, porque você não sabia como que era aquilo, você não sabia como que era viver daquele jeito. E quando você vive daquele jeito, você gosta e você perde uma parte da essência do que você conquistou. Então, nesse momento, você vai passar por uma espécie de luto até você ter um novo objetivo, até você ter um novo caminho a percorrer e você vai aprendendo e crescendo com isso. Então, o Denji, ele é exatamente isso, ele é um anti-herói dessa filosofia. A grandeza dele não tá em transcender a condição, mas em encarar ela de frente e encontrar um jeito menos pior de viver. Não é bem uma jornada de ascensão, mas sim de adaptação naquele mundo. Ele nunca viveu um mundo de uma forma boa e ele meio que não tá vivendo agora, mas ele tá se adaptando e tentando aos poucos entender aquele funcionamento e como ele pode aproveitar, como ele pode tentar viver uma vida, né? E ele faz a gente às vezes se perguntar: vale a pena sonhar tão alto assim? Ou seria mais sábio aprender a apreciar as coisas básicas da vida? Então, um café da manhã, um papo com um amigo, enquanto esse amigo tá ali, depois ele pode não estar mais. Então, será que não seria mais sábio a gente aproveitar esse momento com ele do que ficar sonhando com coisas muito mirabolantes? Será que não vale mais a pena você aproveitar a lealdade do seu cachorro, do seu gato, o carinho que ele te dá, sabendo que isso é finito, do que tentar encontrar um sentido maior e talvez você só fique sofrendo com isso? Bom, se vocês curtiram, dá aquela força, deixa um like, um comentário aí sobre como o Chainsaw Man pode refletir na nossa vida no dia a dia, da gente aproveitar mais as coisas. Pense em se inscrever aí no canal e também pensar agora como Chainsaw Man não é só um shonen de se tornar herói, de ascensão na vida, mas é um mangá muito sobre sobreviver à própria condição de existência, né? E o Denji pode ser um personagem meio idiota e tal, mas ele é um dos mais sábios nesse sentido da vida e talvez ele seja o mais Schopenhaueriano de todos. Bom, valeu, falou e até mais.